Graça e paz, pessoal, da paz do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus sempre pelas oportunidades diárias de lançar o pão às águas, né? Lançar a semente em terra que seja terra fértil e que essa semente cresça e dê fruto, né? E que essa corrente do bem seja cada dia crescente, amém? Precisamos da palavra do Senhor, né? Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E hoje eu vou falar a respeito do coração, né? Esse órgão aí tão essencial, né? Para a nossa vida, em todos os sentidos, né? Porque nós somos pessoas movidas a emoções, a sentimentos. Então, vou falar aqui um pouquinho e que o Espírito Santo continue a ministrar em todos nós, amém? Aqui em Lamentações, eu vou ler do versos 1 ao 4, que vai dizer: Como o ouro perdeu o brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um olheiro. Até os chacais oferecem o peito para manter os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes no deserto. Então, o que está colocando aqui é a respeito do povo do Senhor, né? Colocando o lado de quando o povo era visto com diferencial. Era um povo que tinha ali um conceito de vida diferenciado, né? A população cresceu, a terra está aí popularizada. Tem povo de Deus em tudo quanto é canto, né? Nas esquinas, como coloca o primeiro verso, né? Que as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Pedras sagradas. O que é sagrado hoje? O que tem que ser consagrado hoje? Não somos nós que somos templo, morada de Deus? Temos que ter essa consciência, somos santuário, edifício, vivo, santo, como Paulo coloca em Romanos 12, irmãos, rogo-lhes que lhes ofereçam sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, porque esse é o culto racional de vocês. Então, essas pedras, hoje somos nós, cristãos, espalhados por toda esquina, espalhados por toda a terra. Agora, resta saber como que nós estamos, né? Qual é a nossa consciência diante de tamanha grandeza que é fazer parte do povo de Deus, né? Porque aqui chega a dizer, claro que não generalizando, tá? Mas chega a dizer que no versos 3, até os chacais oferecem o peito para amamentar os seus filhotes, mas o meu povo não tem mais coração. É como as avestruzes do deserto. O Senhor sempre tem essa linguagem figurativa, ele compara. E é interessante essa comparação, porque depois eu vou ler uma mensagem mais à frente em Isaías, daqui a pouquinho, e vocês vão entender a importância dos animais. Os animais estão aí para nos ensinar, né? O Senhor sempre faz a comparação, por quê? Porque os animais, eles não relutam ao seu Criador. Toda espécie, eles não relutam. Existe o quê? Uma natureza do animal na questão alimentar. E isso vai ser transformado, vai ser mudado. Só que o ser humano, ele reluta ao seu Criador. Em Provérbios vai dizer que que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Chegar ao ponto de entender esse temor, precisa ter conhecimento. Não é ter medo, é ter temor. Quando temos temor, conhecemos a grandeza, né? O poder, a mão poderosa do Senhor em tudo.
Então tememos, entendemos a nossa natureza, né? Perceba que me veio à mente agora o vale de ossos secos, né? O Senhor fala para Ezequiel, né? Para ele dar ordem, filho do homem, né? Então, dá ordem para que esse vale tenha vida. Tá ali apenas ossos num vale, né? E após a obediência do profeta, começa a nascer tendões, nervos, né? Órgãos, pele. E aí o Senhor fala a respeito do sopro que é necessário. Então, mesmo um corpo com toda a vitalidade funcionando, precisa do Espírito para ter vida. E aí Cristo vai falar dessa vida, vida em abundância. Eu estou fazendo uma junção aqui de várias mensagens, porque a palavra do Senhor ela é super alinhada, né? Então, a partir daí, quando o homem entende, né, que ele precisa do seu Criador, ele vai buscar o conhecimento do seu Criador, vai obter sabedoria e vai passar aquele processo que está escrito, vou ler aqui, Ezequiel 36. Se vocês quiserem me acompanhar, é interessante. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versos 26, diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos, a obedecer fielmente às minhas leis. E aí Yeshua vai colocar lá em Mateus que o amor ao Criador, né, o amor verdadeiro, o amor profundo e o amor ao próximo, nisso se cumpre a lei e os profetas. A obediência, ela só se torna possível depois desse resgate, depois dessa, entre aspas, cirurgia, né, espiritual, que é a mudança do coração e que vem através de uma consciência renovada, de uma mente transformada, de uma mente liberta, né, da desobediência, de todo o conceito que nos prende à natureza terrena ao ponto de olharmos só para baixo e não para cima, reconhecendo o nosso Criador, né? Então se faz necessário a mudança do coração de pedra para o coração de carne, a mudança para que tenhamos um espírito novo em nós. Entende que Ezequiel, aqui 36, entende que Lamentações, que está falando já de uma situação gravíssima, meu povo não tem coração. Uma pessoa considerada sem coração é uma pessoa fria, uma pessoa obstinada, uma pessoa agressiva, uma pessoa incrédula. E essa pessoa, o que ela vai obter até da vida? Porque Deus é o dono da vida. Vai vir pensamentos de morte, vai vir pensamentos de doenças graves, psicológicas. Por quê? Porque essa pessoa está tirando toda e qualquer acesso, né, à cura, acesso à compreensão do que nós precisamos. Somos corpo, alma e espírito, não podemos investir somente no corpo, na matéria. Temos que ter ciência e consciência da natureza e das necessidades da nossa alma e do nosso espírito. E aí tudo vai andar alinhadamente, tudo vai correr bem. Vai surgir o efeito para a vida sentimental, para a vida financeira, para a vida familiar, em todos os âmbitos. A pessoa será muito bem sucedida,
Porque o Senhor não espera que o seu povo seja moído, peneirado. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dEle, no Filho dEle, que é o nosso resgatador. Mas para isso a gente tem que ter um esforço, buscar conhecimento de Deus e do seu eterno poder. Buscar conhecimento do Santo para o nosso bem, para que tudo nos vá bem, né? Olha só o que diz aqui, Provérbios 4. Deixa eu voltar aqui. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Devemos guardar o coração do quê, Graça? Das maquinações, de tudo aquilo que despreza o Criador, que não é do agrado dele. E o que não é? Idolatrias, feitiçarias, as obras de Gálatas, né? Medita em Gálatas, o que não é da vontade do Senhor e que muitas das vezes o coração é escravo. Vou colocar assim, né? Fazer um resumo aqui de palavras. Olha só o que diz Gálatas aqui. Eu já falei várias vezes no canal a respeito, mas é porque a palavra está alinhada, gente. Sempre vai acontecer isso, de voltar sempre nas mesmas palavras, ou uma ou outra palavra já lida, será repetida. Por quê? Porque é necessário que se entenda a palavra do modo espiritual e entenda que ela está alinhada. Gálatas 5, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Gálatas 6. Vida no Espírito, Gálatas 5, a partir do verso 16. Aí vai dizer: por isso digo, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui quem está falando é o dono da igreja, é o dono, é o Criador, né, de todas as coisas. Então são ações advindas de um coração obstinado, de um coração carregado das coisas terrenas e que muitas das vezes se nega a ouvir toda e qualquer palavra que vá contrário às práticas, tornando-se, como está lá em Lamentação, como se fosse um ser humano sem coração. Mas espera aí, eu li Ezequiel, né? Falei dessa mudança do coração de carne para o coração novo. Então, esse coração é o Senhor que faz. Então, louvado seja Deus, porque existe jeito, né? Graças ao Senhor. Querendo Ele torna
qualquer pessoa, por mais obstinada que seja, uma pessoa transformada, uma pessoa liberta, uma pessoa renovada no espírito, com um novo espírito, um coração novo, capaz de entender que a própria vida depende de um coração sadio, né? Depende de um coração voltado ao seu Criador, para que não sejamos tolos. É tão curto o período de vida aqui na Terra, né? E não se compara à eternidade. É como eu vi um vídeo, o apóstolo, né? Fizeram o vídeo baseado nas falas do apóstolo Paulo. E lá o autor, ele colocava essa questão de que a vida do homem é um punhado de água que pega na mão e ela se desvai, né? Logo não está sem água nenhuma, porque não consegue segurar por muito tempo. Comparado ao oceano, que é o que o Senhor nos oferece. Vida e vida em abundância. Esse vale de ossos secos, ressequidos, não tinha mais. Morreram sem esperança. Morreram sem, claro, né? Aí é o povo do Senhor, um povo que está mantido cego, o propósito, porque é um povo que tem promessa de Deus, né? Eu já falei a respeito disso. Então esse povo vai ressuscitar, Deus vai transformar a vida desse povo, antes de passar pelo processo de morte, embora muitos já se foram, mas se foram embaixo de uma promessa, tratando-se de descendência, tá, gente? Deus é justo, Ele sabe todas as coisas. Então, naquele dia, que é o que eu vou ler agora, que vocês se atentem, por que é preciso buscar urgentemente ter um coração novo, ter o coração transformado no Senhor. Por quê? Por que é necessário? Veremos aqui. Aqui em Isaías 11, eu vou ler todo rapidamente, tá? Porque é necessário ler. Entenda que vai falar a respeito de Yeshua, do Filho de Deus, né? Que diz, Isaías 11: um ramo surgiu do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Entenda que aqui está falando do tempo dele em carne, tá? Quando ele veio, tudo isso já se cumpriu nele, em carne. Ele veio e foi o cumpridor. O Espírito de Deus estava com ele e ele fez todas essas maravilhas. Continuando. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Agora aqui, que é uma junção, tá? Já tá colocando para a questão do final, né? Do juízo. Como se fosse um cajado, ferirá a terra. Como o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. E como que será esse reino aqui? Porque as pessoas fantasiam muita coisa, né? Não acredita na terra transformada, na terra preparada, para que depois esses que morreram no Senhor, que está escrito lá em Daniel 12, ressuscitarão primeiro para a vida eterna. Não entendem que vida é essa, não entendem que reino precioso, esse oceano que o Senhor oferece, né? Olha aqui, está aqui descrito como que será. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão, o novilho gordo pastarão juntos. Então são feras ferozes que se alimentam, são carnívoros e que estarão pastando, comendo grama, né, palha, como vai dizer aqui, junto com suas presas. Outro tempo, né? Louvado seja Deus. E uma criança os guiará.
A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo nome. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Uma paradinha aqui rapidinho. A Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Ramate e nas ilhas do mar. Ou em peso, vou colocar assim, foram países, né, que a descendência de algumas tribos está em peso. Olha aqui onde que está esse remanescente. É uma informação muito interessante que nos leva a refletir, estudar mais fundo, né? Ter conhecimento. Eu busco muito conhecimento sobre o povo etíope e é maravilhoso. Abre a mente como leque, né? Versos 12. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste. Juntos saquearão o povo do leste. Porão as mãos sobre Edom e Moabe, e os amonitas lhes estarão sujeitos. Agora eu vou ler aqui o versos 15 e 6. São profecias que já estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, tá? O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com fortes ventos varrerá com a mão o Eufrates, e o dividirá em 7 riachos. O rio Eufrates está seco praticamente. Vários bolanes, né, que é bolanes assim que chama, já se ergueram, se levantaram, porque é água doce, e se tornará aqui esses 7 riachos. O Senhor fala e Ele cumpre, tá? Olha aqui, estamos na iminência do fim dos tempos. E dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-los de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que foi deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Então, a mesma coisa que aconteceu lá atrás, a saída do povo, que foi uma promessa, e está descrito como que aconteceu, vai acontecer nesses tempos. Mas vai acontecer de que forma? Com a terra do jeito que está aí, a rebeldia, com os ímpios a todo vapor, na engrenagem do controle, né, totalitário, para não falar outra palavra. Não, o Senhor vai retirar os ímpios da terra. E só essa frase já merece estudo. Já merece você correr para a palavra, todas as mensagens dos profetas, e buscar conhecer o que vai acontecer. O que Deus quer para o fim.
como que vai ser, para não ser mais uma pessoa ludibriada, enganada por homens cujo objetivo não é salvar, mas é tirar, né? Então, só essa frase, só essa mensagem já merece sua atenção. Buscar conhecimento do Senhor, buscar conhecimento do futuro, porque retirar o povo e trazer significa o quê? Retirou toda a impiedade. E o Senhor está preparando, o tempo dele não é o nosso tempo, mas o caminho está praticamente pronto. É como se já tivesse em andamento uma ponte, né? Só que o tempo é do Senhor para essa ponte estar concluída. O que nos cabe? Tratar nosso coração. Buscar um coração novo, um coração obediente, um coração bom, que é capaz de fazer o bem, sem querer barganhar, sem querer lucrar, sem querer de volta, retorno. Buscar ter um coração bom, um coração capaz de ouvir a palavra do Senhor e se alegrar e entender que ela é tudo que nós precisamos para ter uma vida edificada e nos torna pessoas, não é ajuda, nos torna de fato pessoas capazes de viver verdadeiramente, né? Porque essa é a função do coração, nos dá vida, e a promessa do mestre é o quê? Vida em abundância. Então, espero que vocês tenham sido esclarecidos a respeito do coração. Não deixe que ele os engane, porque, deixa eu ver se dá tempo aqui, porque ele tem essa função também, né? Se não vigiarmos. Aquela conversa que Paulo teve, o que quero fazer não faço, o que eu não quero isso eu faço. Coração enganoso, ele chega a esse ponto de nos enganar. Aqui em Provérbios 16, 1 ao 3 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhes parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Foi exatamente com palavra de poder, né? Mas a minha compreensão que eu coloquei agora há pouco. Aplique o teu coração na leitura da palavra do Senhor, né? E aqui a palavra faz esse convite, né? Buscar o Senhor. Seus planos serão bem-sucedidos através de uma mente transformada, capaz de levar conhecimentos a esse coração que tem que ser convencido, porque os planos é do homem. O homem tem planos bons e planos maus. Depende da consciência. Por isso que precisamos ter uma mente aí transformada, renovada, um novo caráter, né? E tudo isso a palavra do Senhor nos possibilita. Então, que seja o interesse de todos buscar ter esse coração novo, ao qual o Senhor habita, ao qual o Senhor faz coisas extraordinárias acontecerem. Amém? Fiquem na paz, gente. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.